Fala, nação tricolaço, e aí família tricolor, amigos, amigas, são paulinos de outras torcidas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Queria, antes de mais nada, mais uma vez agradecer muito a audiência de todos vocês. O último vídeo aí também bombou, infelizmente por uma situação negativa do São Paulo, né? A eliminação aí na Copa do Brasil, mas, assim, 99% das pessoas também indo de encontro com o que eu estou imaginando, o que eu penso nesse momento a respeito do clube. O São Paulo realmente é um bando de frouxo, um bando de jogador sem vontade, sem alma, sem saber o que significa vestir essa camisa, representar essas três cores. E aí é unanimidade, né? Leco, Raí, até comissão técnica, enfim, tudo faz parte do mesmo balaio. E por conta disso, e há anos que o São Paulo está assim, e aí não teria como resultado diferente as eliminações, né? Eu até trouxe um dado aqui para vocês que eu vi isso e realmente me deixou assim extremamente fora do prumo, assim. A crise do São Paulo é notória, todo mundo sabe, mas eu não imaginava que a crise é tão gigante assim como é. Crise do São Paulo. São Paulo é o time da Série A com mais eliminações na década. São 25 quedas desde 2011. Vejam isso, são 9 eliminações internacionais, 8 nacionais e 8 estaduais. O São Paulo é o time que mais saiu de competições mata-matas, que mais foi eliminado nessas competições, dentre os 20 da Série A. Então aí você já começa a notar que a coisa não é simplesmente só um técnico. Eu enumerei aqui, na verdade, alguns pilares que mostram o porquê do São Paulo estar nessa situação, né? O porquê que a gente vem colecionando tantos fracassos e a torcida realmente não aguenta mais. Os principais pilares, primeiro, claro, sempre, né? Presidência e diretoria, porque eles que fazem o planejamento do trabalho, eles que calculam o budget que eles vão ter para fazer contratações, o planejamento ali financeiro e também o planejamento das competições, o que eles imaginam de time, qual o técnico que deveria ter para aquela filosofia de trabalho. Tudo isso deveria ser uma preocupação de presidência e diretoria de futebol, coisa que nesses últimos anos, principalmente com Leco e Raí, não aconteceu. E aí é a minha grande ressalva, né? Se o Raí deveria continuar, no meu modo de entender, ele deveria ter pedido boné na desclassificação, cara. Um cara que, tá bom, ele teve, há 6 meses atrás, ele sabia que ele estaria em Paris, né, fazendo um evento lá da instituição dele e tudo mais. Mas, cara, ele tem que ter o discernimento de ver o momento. Se o São Paulo estivesse na crista da onda, ele poderia ir lá. Até acho que não, ele é remunerado do São Paulo, não é? Ele não tem um trabalho ali fixo no São Paulo. Cara, você até pode ter outras atividades, só que esse tipo de situação, um jogo muito importante do São Paulo, diante de um dos maiores rivais do São Paulo no estado, ele teria que estar presente como ele sempre está. Então, falta um discernimento do Raí, falta, sabe, realmente ele entender o papel dele ali nessa máquina que é o São Paulo. E para mim, ele, além disso, deixou a desejar em outros tantos aspectos. Ele, como diretor de futebol, é uma piada. Ele é uma verdadeira piada de mau gosto. Ele, como um cara que pensa o futebol, um cara que vai atrás de contratações, que imagina um time competitivo, ele é uma lástima, cara. E ele, só por isso, já deveria ter pedido boné. Então, assim, eu não entendo por que ele continua. Claro que eu não vou falar nem do Leco, né? O Leco, pra mim, deveria sofrer impeachment, esse cara. Esse cara realmente não tem capacidade, por questão até de capacidade de trabalho. Esse cara não é gestor, ele não sabe, não entende nada de futebol. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali mais, né? Na verdade, ele sabe, né? Ele só quer o poder. É isso que ele quer. Mas, enfim, voltando aqui nos pilares, um outro pilar muito claro é esse lance de treinador. E aí também vai na conta de planejamento, vai na conta de diretoria, vai na conta do Leco. Você trocar muito de treinador. O São Paulo é o time que mais trocou treinador também de todos esses da Série A. O São Paulo teve 30 trocas de treinadores desde o último título brasileiro. Cara, é absurdo, é abissal. Como que você vai manter
um trabalho, como que você vai de fato dar tempo para vir frutos se você troca um treinador a cada 4 ou 5 meses? Não tem condição, não dá. O São Paulo não consegue voltar para os trilhos com tanta mudança de técnico, com tanta mudança de pensamento, com tanta mudança de jogador. Então, assim, é claro que os jogadores, esses jogadores que estão aí no São Paulo, são um bando de frouxo, de bundão, de pereba, de cagões. Isso é um fato, tá? Mas você ficar mudando um monte de jogador sempre, gente, não vai dar resultado. Então, não estou falando que esses caras têm que continuar, tá? Para mim tem que ter uma limpa aí. E eu até vou falar disso um pouco mais pra frente, mas no meu modo de entender, não é você mudando sempre técnico, jogador, filosofia de trabalho, que o time vai conseguir engrenar. Então, para mim, teria que ter um diretor de futebol que entendesse de futebol, um cara realmente que sabe o que está fazendo, que faça um planejamento realmente eficaz, que entende disso, um cara realmente que vai ser cobrado por isso ali no final da temporada, no final daqui 2 temporadas, não ser o planejamento dele, mas que realmente ele coloque o time num prumo e você veja no decorrer do trabalho que as coisas estão andando conforme ele planejou. Não como o Raí tá fazendo, cara. Olha os jogadores que ele trouxe pra gente. Não dá pra gente passar a mão. Uma coisa é o Raí ídolo, né? Ele sempre vai estar na nossa história, positivamente. Outra coisa tá sendo o Raí como diretor de futebol. E ele tá, cara, assim, de certa maneira arranhando um pouco o que ele foi como ídolo. Porque com a paixão do torcedor, você às vezes não consegue separar muito as coisas. Deve separar. Mas, cara, ele, por ser o Raí que foi, um cara inteligente, um cara estudado, um cara que tem cursos na área, a gente imaginaria que ele daria um show. E ele tá dando um show ao contrário, ele tá fazendo só lambança. Então fica muito complicado a gente defender, né, o Raí. E aí, é aquele lance, né, de novo uma lista de dispensa. A cada 4, 5 meses, a cada um semestre, o São Paulo tem uma lista de dispensa. E aí já está surgindo uma outra lista que na verdade já estava meio que planejada, né? O Cuca deu aquela declaração depois da desclassificação, da eliminação contra o Bahia, falando, né, que realmente alguns jogadores que sabem que vão sair, fica um clima estranho, e aí ele está no meio desse contexto, às vezes ele não consegue contornar, ele não está conseguindo fazer o time jogar talvez por conta disso. E aí, quais são os nomes? São os nomes de sempre, cara. Bruno Pérez, Jusilei, Nenê, Arboleda. São jogadores que já estão aí nesse pacote de dispensa já faz pelo menos uns 2, 3 meses. E nada acontece, né? Então, tem que se contratar direito, tem que deixar o Cuca trabalhar. Eu acho que o Cuca teve um dedo aí preponderante nesses últimos jogos do São Paulo, nesse vexame. Perceba, não é vexame sair pelo Bahia, tá? Até obrigado pelas mensagens aí de vários torcedores do Bahia, tudo mais, se inscreveram no canal, eu agradeço muito a audiência de vocês. Não é o vexame perder para o Bahia, o vexame é cair nas oitavas de final no primeiro jogo que a gente está disputando na competição. É esse que é o vexame que eu me referi, né, que eu quis dizer. Então eu acho que o São Paulo precisa primeiro contratar jogadores bons, contratar jogadores de fato que podem vestir essa camisa aqui e que vão dar o sangue, jogadores vencedores, jogadores que querem buscar, querem fazer o nome na história do São Paulo, que é isso que aconteceu lá em 2005, quando o próprio Cuca veio para o São Paulo. Ele soube trazer esses jogadores. E agora, com o Raí, gente, Cardeiro, gente, é tanto pereba que você, sabe, o que vai mudar o São Paulo com esses jogadores que ele traz? Jonathan Gomes, o Farias, é muito pereba junto, é muita gente ruim junto. Então, infelizmente, o time não vai. E aí tem a cada fracasso, porque é um resultado natural de jogadores ruins, a cada fracasso, pode vir um Guardiola aqui que não vai dar jeito nesses caras. Porque é uma coisa de motivação, o cara querer. Entende? Então, e não somente a bola em si, tem que ter a parte técnica, claro, mas tem que ter a fome, a vontade. Por que o São Paulo sempre perde na Arena Corinthians, por exemplo, para dar um exemplo? Porque não iguala na pegada, não iguala na raça, não iguala na vontade, na gana de vencer, de quebrar o tabu, por exemplo. E aí vai perder. No meu modo de entender, até tendo um time melhor. São Paulo tem nomes melhores.
mas vai perder sempre pro Corinthians lá enquanto tiver esse marasmo, esse bando de jogador sem alma. Essa é a realidade. Então, fica complicado, né, a gente defender esse tipo de situação. E aí, o que aconteceu? O resultado? Morumbi pichado. Morumbi pichado. Aqui, o entorno do Morumbi, aquelas placas, né, aquelas lâminas, né, de proteção, foram todas pichadas, com alvo pro Leco, obviamente, com foco para Nenê também. Nenê também foi muito criticado, né, se não joga por amor, joga por terror, aquela coisa toda. A torcida não aguenta mais. Inclusive a Independente soltou um comunicado aí chamando os torcedores comuns também para estar, né, ali sábado na frente do CCT da Barra Funda fazendo um protesto. Tomara que ocorra tudo bem, sem violência, é claro, porque isso não leva a nada, mas eu faço aqui meu apoio. Tá certa a Independente, tem que realmente reivindicar. Eu da minha maneira, tento aqui expor, né, todas as mazelas desse time para a gente tentar criar uma corrente aqui para melhorar o São Paulo. Mas se você entende como uma manifestação, vai, eu só não vou poder porque eu não vou estar aqui. Senão eu até iria. Eu confesso para vocês que eu acho que eu estaria lá junto, filmando e dando meu apoio para a torcida independente, porque eu acho que tem que fazer isso sim. Não tem que quebrar carro, não tem que ameaçar jogador, nada disso. Tem que fazer as reivindicações que a torcida realmente pode fazer e é legítimo dela. O São Paulo está uma baderna. Então, tá certa a torcida chamar, né, o torcedor comum também, para ter mais gente, para não ficar só daquela torcida organizada. Não é só a torcida organizada. A torcida São Paulina não aguenta mais tanto fracasso. Então, meu apoio para todos vocês e convido vocês que estiverem aqui, puderem ir, vão lá, estejam juntos, apoiem e vamos tentar fazer um barulho para essa corja se mexer. Nem que se não for dentro de campo, mas que aconteça alguma coisa pelo menos internamente ali nos bastidores, para Raí começar a se coçar, porque para mim já teria que ter saído faz tempo. Cuca eu acho que tem que manter, ele é um bom técnico, ele tá meio perdido nesse momento, isso é um fato, mas com essa parada da Copa América eu acho que saindo alguns pernas de pau que tomara que saiam nessa janela de transferência, a gente tem tudo para montar essa equipe mais coesa, com o trabalho do Cuca que sabe fazer um bom trabalho. O Cuca é um bom técnico, então eu dou essa tranquilidade para ele trabalhar, eu daria se eu fosse o diretor de futebol, e aí lá na frente a gente vê como que vai ser, mas tem que dar tempo pro Cuca trabalhar agora. Mudar de técnico de novo não vai adiantar nada, gente. Então não adianta a gente pegar agora no pé do Cuca. Ele errou. Eu acho que ele colocou o dedo dele onde não devia, né? Colocou ali a mão dele num trabalho que o Mancini fez surgir das cinzas ali, aquele time ali mais jovem, mais pra frente, que dava mais gosto de você assistir, mais motivado. E aí ele deu o dedo dele ali, que acabou tirando tudo. Claro que ele contou com lesões, e esse é meu último pilar. A parte de lesões de atletas. Isso é DM, isso é fisioterapeuta, isso é problema interno que a gente vem batendo aqui no canal constantemente. Só o São Paulo, os jogadores do São Paulo terminam com os caras esbaforidos, quase mortos em campo. Então alguma coisa está de errado nisso também. Então isso contribui para jogadores bons e importantes estarem sempre no DM, sempre fora, sempre nos clássicos, sempre em jogos importantes eles não estão à disposição. Então é mais um problema que a gente tem que acaba dificultando esse processo da gente conseguir ter um time melhor e ganhar mais títulos. Enfim, galera, por último, só para mostrar para vocês, Everton é desfalque domingo, tá? Everton, ele teve uma concussão cerebral naquele choque que ele teve com o Nino Paraíba, foi um pouquinho mais sério e tal, então ele já passa bem, já tá melhor, mas por recomendações médicas ele não vai estar disponível no jogo contra o Cruzeiro domingo no estádio do Pacaembu. O jogo vai ser no Pacaembu e não no Morumbi. Então, enfim, São Paulo aí tentando juntar os cacos, né, pra tentar montar esse time e terminar esses 3 jogos restantes aí de Campeonato Brasileiro antes da parada com um certo brio, né, para dar um gás aí, para fazer um bom trabalho aí na parada da Copa América e a gente voltar mais forte. Tomara, né, gente? Isso que é o que a gente está torcendo aqui. Galera, é isso. Obrigado mais uma vez pela audiência. Se você gostou aqui do canal, se inscreva, curta o vídeo aí para dar um apoio também pra gente. E no mais aí eu tô de volta no pós-jogo depois do jogo contra o Cruzeiro. Tomara que com uma vitória pra gente começar a mudar de novo
esse clima aí ruim que tá no São Paulo, tá bom? Tamo junto, ó, lembrando que são 3 cores, mas somente um único sentimento. Vamos São Paulo? Grande abraço, galera!